Bem, vamos dar prosseguimento aqui à nossa programação. Devido a um contratempo, o nosso convidado dessa noite, o Alain Bojanic, representante da FAO, né, aqui no Brasil, estava programado para hoje à noite e não pôde estar conosco. Entretanto, a FAO designou uma boa surpresa para nós, né, o representante assistente, o senhor Gustavo Chianca, que poderá proferir a palestra sobre diretrizes voluntárias sobre a governança responsável da terra, da pesca e das florestas, com igual grandeza. Então, convido para estar aqui. Primeiro, boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de, primeiramente, cumprimentar a mesa, em nome de dois presidentes, do presidente do INCRA, Leonardo, e do presidente Sávio, que tanto desse evento tem a brilhantar, não é? E cumprimentar todos os colegas da mesa, os demais colegas. Para a FAO Sávio, gostaríamos de agradecer muito o convite, é uma grande honra estarmos aqui. E antes de iniciar a minha palestra, eu gostaria de dizer que vocês têm um grande abraço do nosso diretor-geral, Dr. José Graziano, que é o diretor-geral da FAO, o primeiro brasileiro diretor de uma agência internacional das Nações Unidas, e que para nós é um grande orgulho. Ele, conhecedor e apreciador da temática do INCRA, da SAAD, de tudo que se refere à governança da terra, ao desenvolvimento agrário, ele tem uma imensa felicidade e honra de poder ter enviado esse grande abraço a todos e a todas. Então, é a primeira mensagem que eu gostaria de passar. A segunda mensagem, continuando parabenizando, é o tema do evento. O tema do evento é um tema no coração da FAO. A FAO é uma agência especializada das Nações Unidas em alimentação e agricultura. E o tema, né, da governança da terra e das políticas de Estado, enfim, é o tema que está no coração da FAO, é o tema que está na modernidade, é o tema que todos nós queremos discutir e vamos desenvolvendo. Então, parabenizar não só pelo brilhante evento, mas pela temática do evento. Eu vou fazer um esforço aqui, porque eu cheguei hoje de madrugada de uma viagem longa e minha lente de contato caiu, estou usando óculos e estou com dificuldade de enxergar. Então, muitas vezes, eu vou enxergar por aqui e não vou olhar para a tela. Podemos botar o... Eu preparei uma apresentação em PowerPoint. Diretrizes voluntárias para a governança da terra. Como eu disse, está no tema da FAO, é o tema que a FAO discute hoje, é o tema da modernidade. Mas antes de entrar no tema da governança, eu gostaria de dar algumas informações e passar algumas temáticas. Deixa eu ver aqui. Segurança alimentar e o duplo desafio. Né? Como segurança alimentar é a primeiro, não é? Alimentação e agricultura, é em segurança alimentar que nós trabalhamos. E tem um duplo desafio. O primeiro deles é o desafio de aumentar a produção mundial de alimentos com sustentabilidade, essa é a palavra nossa, para alimentar o mundo até 2050. Alguns dados que a gente pode passar, não é? Em 2050, nós teremos 2 bilhões de habitantes a mais do que nós temos hoje, nós teremos 9,1 bilhões de habitantes na Terra. Será uma população 70% urbana, uma produção e com isso a produção de alimentos deverá aumentar em 70%. Esse é o nosso primeiro desafio, não é? E aí vem produção de cereais em 3 bilhões de toneladas ao ano, e a produção de carne precisará aumentar em 200 milhões de toneladas. Né? Seguindo essa segunda, né, duplo desafio, existem hoje, e é o tema da FAO, 795 milhões de pessoas que passam fome no mundo. Isso significa 1 em cada 9 pessoas e 1 em cada 4 na África. Não é o tema, nós tínhamos um representante africano antes do nosso representante Alain Bojanic, que se chamava Muteia, e ele veio de um país africano, Moçambique.
e ele dizia, não é a fome que se tem na África ou em qualquer mundo, que é aquela fome que nós temos quando estamos próximos a um almoço, mas é uma fome verdadeira, é uma fome forte, é uma fome das pessoas que passam 1, 2 dias sem ter o que comer. Então, essa é a realidade que nós temos no mundo. Mas a boa notícia é que essa realidade tem mudado. Apesar de nós termos um aumento constante da população, ela deve se estabilizar, como eu falei no slide passado, em torno de 2050, deve se estabilizar em 9 milhões. Algumas perspectivas são talvez aumente, outras ao baixo, enfim. Mas a maioria das pessoas dizem, e dos estudiosos, que nós devemos estabilizar, mas tem aumentado, mas o número de pessoas com fome tem diminuído. Isso é uma boa notícia. O mundo está melhor. Nós temos desenvolvido políticas capazes de ajudar a segurança alimentar e ajudar a melhorar a situação no mundo. Sobre isso, nós podemos aqui, esse é um mapa muito novo, todo ano a FAO desenvolve um trabalho que se chama SOF, em inglês a sigla é SOF, mas significa que é uma avaliação do estado da segurança alimentar no mundo. Se faz sobre segurança alimentar, se faz sobre florestas, se faz sobre agricultura. Mas essa avaliação em 2014, nós aqui do escritório da FAO do Brasil, fizemos um estudo específico para o Brasil. E vimos aqui que o Brasil, deixa eu ver aqui se eu acerto, está em branco. Conseguiu sair do mapa da fome. O que significa isso? Quanto mais vermelhinho aqui está no mapa, mais fome se tem. Não é uma escala. Acima de 35% da população passam fome. E quanto mais vai diminuindo esse vermelho e vai chegando ao branco, nós temos, o branco é menos de 5%. Para a FAO e para os estudos que a FAO vem desenvolvendo, quando o índice abaixa de 5%, não é uma situação estrutural, não é a situação de políticas necessárias de aumento de produção ou políticas para a população em geral. São grupos específicos, são camadas da população difíceis de chegar, que podem existir em países muito ricos, como os Estados Unidos, França e outros países. Então, abaixo de 5%, nós consideramos que queremos chegar a zero, não é? Mas os países que atingem esse índice abaixo de 5% ficam brancos. Nós vemos aqui que na América Latina o esforço está sendo muito grande. É uma das regiões no mundo em que até 2025 se espera erradicar a fome e todo o mapa está branco. Isso é uma boa notícia que nós temos. Mas nós temos que continuar lutando para que todas as pessoas no mundo não tenham fome, não sofram desse mal no mundo. Nós também, como eu disse, lançamos o SOF e nós lançamos também algumas avaliações, que é a avaliação sobre a agricultura no mundo. E fazemos, durante um certo período, de tempos em tempos, que chamamos de Outlook, que é uma publicação da FAO, sobre a agricultura. Esse ano aqui foi feito com a OCDE e a FAO. Não é? Eu vou falar um pouco sobre a situação geral no mundo. Não é? O que esse relatório de 2015 a 2025 constatou? Então, são perspectivas da situação agrícola. A demanda por proteína animal impulsiona mercados mundiais de alimentos. É uma perspectiva que vai ocorrer. Ou seja, a proteína animal será uma proteína cada vez mais requerida. A produção responde com incrementos de produtividade. Isso tem acontecido, é uma perspectiva. A produção vai tender a aumentar. Os preços reais se mantêm em queda secular de longo prazo, os preços estão caindo, mudanças nos preços relativos. Mercados mais calmos, sem volatilidade, não é que o preço está muito alto, o problema é a volatilidade do mercado, isso é um nível geral. Né? E uma concentração das exportações aumenta o risco de mercados. Cada vez mais alguns países vão se ligar a serem mais exportadores de alimentos que outros. É o caso do Brasil. Né? É um risco de mercado, porque a concentração fica em poucos países. Nas tendências para o Brasil, que é importante, demanda crescente por produtos nos quais o Brasil tem vantagem comparativa. Carne, cereais, forrageiros. Isso é importante. Importância crescente do mercado asiático e potencialmente do mercado africano. Nós vimos o mapa em vermelho, mas esse mapa está mudando. Então, as pessoas querem mais comida, precisam ter mais alimentos, precisam ter mais produtos.
Mudança na economia de produção dos biocombustíveis. Hoje os biocombustíveis não são só produzidos pelo álcool da cana-de-açúcar. Existem também alimentos que produzem biocombustíveis, como também existem outros tipos de coisas. Existe a biomassa e outras coisas. E isso é um paradigma que tem mudado na agricultura mundial e brasileira também. Então, a perspectiva para os próximos 20 anos que isso se aumente. Depreciação da taxa de câmbio, a gente tem visto por uma série de conjunturas políticas e outras, mas é uma realidade, é uma perspectiva que vai beneficiar o Brasil, a agricultura brasileira. Seguindo esse mesmo, não é? O Brasil tem potencial de ser o principal fornecedor de alimentos no mundo para responder à demanda global. Então, aqui os peritos agrários que trabalham no campo conhecem essa capacidade do Brasil. Boa parte dessa produção abastece a demanda interna, é a agricultura familiar nessa temática. O aumento de produção continuará a vir principalmente dos ganhos em produtividade, ou seja, cada vez mais nós vamos deixar de abrir terras e ganhar em produtividade, maior tecnologia, maior técnica, e oportunidades em alta para agricultores familiares em produtos chaves, como café, frutas tropicais, suínos e aves. Essas são as perspectivas que a OECD e a FAO fizeram até 2025 para a agricultura brasileira. Isso é importante a gente entender e falar um pouco, né, da governança. Então, vamos lá. As diretrizes voluntárias é a governança da posse da terra. Essas diretrizes, elas são que a FAO, não foi a FAO que criou, a FAO criou um fórum, não é? E viu que era o momento de chamar a atenção dos países que fazem parte da FAO e do mundo para as questões da governança da terra, posse e uso, floresta, pescados e tudo isso. E fez uma consulta, nós vamos explicar aqui, durante um longo período, e se intensificou entre 2009 e 2010, e se tirou diretrizes gerais. Tá? Nós temos essa publicação, que são as diretrizes voluntárias. São diretrizes gerais por quê? Os países são diferentes culturalmente, na vida deles, na vida das pessoas, da forma que eles pensam, da forma que eles agem. Então, muitas vezes, o que está ali no livro diz, esqueceu de dizer aquilo. É o caso brasileiro. Então, as diretrizes são muito gerais para que elas possam ser adaptadas, e, além do mais, elas são voluntárias, para que elas possam ser adaptadas à realidade de cada país, né, à realidade de cada região. Então, são diretrizes gerais que a FAO criou e a FAO lançou, validada pelos países que são membros da FAO, para que seja usada como uma ferramenta por esses países no apoio à política pública e a toda a política de gestão de terras. Então, essa é a primeira. Então, fala aí, ó, o propósito das diretrizes voluntárias é servir de referência, né, e proporcionar e orientar para melhorar a governança e a posse da terra. As diretrizes foram ratificadas em 2012. Nós temos essa publicação em português. Então, quem quiser entrar no site da FAO, consegue essa publicação em português. O NEAD, que faz parte da SAD, conseguiu imprimir também, eu não sei se ainda tem, mas conseguiu imprimir esse livro em português, então temos versão em português. Mas no site da FAO tem a versão em português, em espanhol, em inglês e francês. No final, nós teremos aí o site como encontrar essas diretrizes. Não é? Ela foi feita consultas públicas e realizadas em 2009 e 2010 em diferentes países. Como eu disse, são diretrizes gerais. É uma ferramenta para os países usarem. Os objetivos: melhorar a governança da posse da terra e dar orientação aos países. Contribuir para a melhoria e desenvolvimento de quadros políticos, legais e organizacionais. Aumentar a transparência e melhorar o funcionamento dos sistemas do posse da terra. Fortalecer a capacidade e o funcionamento dos organismos de execução, autoridades judiciais, peritos agrários e todos aqueles que trabalham com a governança da terra. Algumas orientações foram dadas para essas diretrizes pelos países, que as diretrizes promovem direitos iguais para as mulheres. Então, tem uma orientação de gênero muito grande. E essa é uma questão mundial.
né? Não o Brasil, nós trabalhamos, e aqui todos vocês, os senhores e senhoras aqui presentes, trabalham, né, com comunidades quilombolas, mulheres, né, reforma agrária com mulheres, Pronaf, enfim. Então, a questão de gênero é colocada, e a governança da terra tem uma função específica no gênero, né? São referência para autoridades nacionais, então para aprovação de leis, é uma ferramenta, né? E também, no final, nós vamos apresentar alguns exemplos, né? São diretrizes destinadas a darem aos investidores e fomentadores indicações claras sobre a melhoria, sobre melhores práticas. Ou seja, aquelas empresas, investidores que querem trabalhar num país ou desenvolver no seu próprio país algumas atividades destinadas à posse e uso da terra, diretrizes voluntárias, essas diretrizes podem servir como balizamento para saber se o investimento que eles querem fazer estão de acordo com as diretrizes voluntárias e são as melhores práticas para existir. O quadro de referência, né, para se construir essas diretrizes voluntárias servem como um texto de referência, na qual estipulam as principais normas e aceitas internacionalmente. Então, a ideia de ser uma referência internacional constitui um marco em que os Estados podem utilizar na hora de elaborar as suas próprias estratégias, permitem aos governos e à sociedade e o setor privado, aos cidadãos, julgarem se as atuações que eles propõem realizar, é aquilo que nós falamos, ou se as atuações de outros atores constituem práticas aceitáveis. Isso é importante nessas diretrizes voluntárias. O que se entende hoje no mundo, e eu não vou me deter a esse tema, né? Os senhores e senhoras são peritos agrários, conhecem e aprofundam esse tema e vão aprofundar durante todos esses dias de seminário, de congresso, sobre essa temática, e tem um conhecimento profundo disso, né? Mas se resumiu em 3 fases hoje no mundo. No Brasil pode ser mais complexo, pode ser diferente, não é? Sistemas de posse. Então, o que são sistemas de posse? Insegurança do direito, não é? Governança da posse. Essas são as 3 palavras-chave. O sistema estão expostos em tensões crescentes e que afetam a produção mundial, a produção de alimentos. As tensões, a posse, a disputa por terra. Então, a insegurança da posse traz um problema dentro dos sistemas de alimentação. A insegurança do direito. O direito que as pessoas têm não está assegurado. Não é? Tem a insegurança de leis diversas, a insegurança de não ter leis, né? Que se traduz no aumento da vulnerabilidade, né? Da fome e da pobreza. Isso é importante. E que traz um grande problema, que é a grande palavra hoje no mundo, que é a resiliência, né? A Embrapa tem usado muito esse termo, e eu vou usar porque foi o termo que eu mais gostei e entendi de forma mais clara o que é resiliência. Usou um termo físico. Resiliência é aquilo que a gente o mais pode aguentar possível dentro de uma força física e você retornar ao seu estado de origem. Então, uma massa que você aperta, ou aquela bola de plástico que você aperta, e ela retorna, que a terra modifica ela e ela se retorna ao seu estado de origem. Então, a resiliência é o que faz também, não é? Dentro de você fortalecer um sistema, né, de gestão e posse de uso da terra, é você dar resiliência às populações, dar resiliência às pessoas que nela vivem e dar resiliência ao país e à segurança. Então, todas essas 3 aqui que nós falamos, sistema de posse, insegurança do direito e governança da posse, né, isso aumenta a resiliência daqueles que vivem e usam a terra. O que se entende por posse, eu não vou nem ler mais, porque aqui eu estou falando para pessoas que compreendem muito bem isso, não é? Mas também, na nossa publicação e no nosso trabalho, nós falamos do que se entende por posse. São sistemas de posse, definem e regulam forma da qual as pessoas, comunidades e outros atores conseguem acesso aos recursos naturais, seja por meio de dispositivos jurídicos formais, mas o que é importante salientar, mediante acordos informais, né? Regras que governam a posse e estabelecem quem pode usar os seus recursos.
Princípios. Aí nós vamos falar de 3 princípios. O primeiro princípio, nós estamos falando aqui de governança responsável. Proteger as pessoas, contribuir para que seja evitada a discriminação jurídica, leis iguais para todos, conduz um processo de tomada de decisões mais transparente, então, transparência, ajuda todas as pessoas a serem tratadas de maneiras igualitárias, igualdade. Contribui para que as disputas possam ser solucionadas antes que se tornem conflitos, redução de conflito. Simplifica, simplicidade, simplifica a administração e posse da terra. Um segundo princípio, né, diz referência aos Estados, que os Estados devem reconhecer e respeitar todos os titulares de direito de posse legítimos e seus direitos, salvaguardar os direitos legítimos de posse contra as ameaças e infrações, promover e facilitar o exercício dos direitos legítimos de posse, proporcionar o acesso à justiça para lidar com violações de posse. Terceiro princípio, dignidade é princípio humano, né? Dignidade humana, não discriminação, essa eu faço, gostaria de ler muito pausadamente, equidade e justiça, equidade de gênero, abordagem holística e sustentável, consulta e participação, Estado de Direito, transparência, prestação de contas, melhoria contínua. Esses são os princípios humanos que regem a governança da Terra. Alguns objetivos, a publicação, e eu não vou ler, tá? Segue esse trabalho, objetivos, natureza, princípios e orientação de governança da posse, direitos e responsabilidades relacionados à posse, prestação de serviços, não é? Vocês vão ter essa publicação, claramente, avaliação, tributação. Então, então, a gente pode ver aqui que as disposições preliminares e orientações das diretrizes, elas são muito claras e muito fortes, não é? O Brasil é uma liderança, muitas vezes, em diretrizes voluntárias. Já se vem trabalhando com isso, se vem trabalhando com o cadastro, se vem trabalhando com a posse, se vem trabalhando com a regularização fundiária, se vem trabalhando com comunidades específicas. Então, muitos temas disso, talvez até o Brasil já esteja mais evoluídos, mas isso serve para balizar. Serve para dar direção e trabalho, né? E tem mais os novos temas, mudanças climáticas, desastres naturais, conflitos relacionados. É o que eu disse, né? A governança da terra ajuda a manter a resiliência. Resiliência é relativo a desastres naturais, né? Resiliência relativa a todo o processo de mudança de clima. Isso tudo são seguranças e estão na pauta do dia hoje no mundo, né? O que houve no Haiti, que foi um terremoto de 6 na escala Richter, né, e destruiu toda uma população, destruiu a cadeia alimentar, muita gente morreu, uma série de mortos. Não aconteceu em outros países que tiveram terremotos muito maior. Por quê? Eles estavam preparados, tinham segurança jurídica, tinham preparo para fazer isso, tinham uma outra série de outros procedimentos e técnicas que ajudaram a você ter uma resiliência maior. E essa é uma ferramenta e é uma importância para isso. Implementação. Na implementação, eu gostaria só de chamar, e eu já estou concluindo, né, algumas questões. Primeiro, os estados para a elaboração e execução. Isso é importante na implementação, são os estados que implementam. Os tribunais de justiça, as pessoas, comunidades e entidades, todas elas devem estar envolvidas. Organização da sociedade civil, realizar campanhas de sensibilização, os investidores, profissionais em assuntos de posse, que são todos os senhores e senhoras aqui presentes, terem que estar envolvidos em todo o processo de governança da terra. E como exemplo, não é, a FAO também criou, como exemplo final para identificar algumas coisas, e aí a gente dá uma olhada, não é, e vê, bom, o que eu estou botando Coca-Cola, Pepsi-Cola, embaixo Itaipu, não é? É para ver que é um tema moderno, é um tema que está
na pauta. Hoje nós tivemos, agora, recente, a COP22, tivemos a COP21. Tudo isso se discute mudança do clima, tudo se discute resiliência, tudo se discute como o mundo poderá viver após 2050 de forma sustentável e que as gerações futuras possam usufruir aquilo que nós estamos usufruindo hoje e possam se alimentar de forma digna, de forma sustentável. E isso, na sociedade brasileira, tem uma discussão muito clara. Todos querem alimentos mais saudáveis, todos procuram se alimentar melhor, todos procuram ter uma vida que se procure a felicidade. Cada vez mais a sociedade está evoluindo para esses conceitos cada vez mais fortes na sociedade. E as instituições hoje, não é, ou as corporações que trabalham e que oferecem o seu serviço, também estão querendo, por uma questão de marketing, ou por uma questão também de entenderem a problemática, se enquadrarem nesse sistema. E a FAO criou, não é, para o setor privado, a possibilidade das instituições voluntariamente, não é, se inscreverem e assumirem, não é, na sua conduta como empresa e nas suas instituições como empresa, assumirem que vão seguir as regras das diretrizes voluntárias da governança da terra, da água, do solo, da pesca, das florestas. Não é? Então, nós temos aí como exemplo a Coca-Cola, a Pepsi-Cola, em termos mundiais, se comprometeram em que todo o seu processo hoje e tudo que vai desenvolver a governança da terra, eles possam, nos seus processos, com seus clientes, com seus fornecedores, seguirem os procedimentos e os preceitos da governança, né, já demarcado nessa publicação da FAO. Então, isso é importante. E, no Brasil, uma instituição estatal, Itaipu Binacional, também assumiu o compromisso perante a FAO, assumiu o documento, né, um documento internacional, perante os 198 países, né, que aderiram às diretrizes voluntárias, entre elas o Brasil e Itaipu. Né. Para isso, é muito importante, é sério, é um trabalho que a gente vem realizando de forma muito específica e clara, e o Brasil tem muito a contribuir, e os senhores e senhoras têm muito a contribuir para levarem o exemplo do Brasil e as suas experiências exitosas para outros países, ou mesmo para mostrarem as experiências existentes aqui nessa temática e as experiências acumuladas. Isso não significa também que aqui é melhor que outros, que é diferente e tem experiências muito boas. Né? E como mensagem final, nós estamos trabalhando já com o governo brasileiro, o INCRA, o presidente Leonardo, já estivemos com o presidente Leonardo, que já reafirmou, e nós também, várias vezes, presidente, nossa, não só a intenção, mas o trabalho que nós já temos desenvolvido conjuntamente nessa temática, com o ex-MDA, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, outros ministérios, o Ministério do Trabalho tem nos procurado, algumas secretarias, e nós temos conversado sobre isso, e também tem procurado desenvolver alguns trabalhos referentes a essa temática em conjunto com a FAO. Então, a FAO está disposta a apoiar, está disposta a trabalhar. O Richard está na FAO hoje, na América Latina e Caribe, trabalhando nessa temática, ajudando com a experiência acumulada que ele teve no Brasil, a levar essas experiências a outros países. Então, aqui no Brasil, estamos trabalhando em conjunto e vamos aprofundar ainda mais esse trabalho e essa atividade. Eu pensei que nós tivéssemos, mas o site da FAO é www. A palestra vai estar aí, eu não sei se, presidente, os organizadores vão poder receber online ou, de alguma forma, possam acessar. A palestra está aí, mas existe o site da FAO, no início da palestra tem, www.fao.org, não tem BR. E lá você escolhe espanhol, inglês, francês, só tem essas 3 línguas. Tem lá, se escolher uma dessas 3 línguas, vai clicar e vai ter uma abazinha que fala das diretrizes voluntárias. Então, muitas das informações, e até informações muito mais precisas e muito mais detalhadas do que eu falei,
vão estar nesse trabalho, como também a publicação global sobre a governança da Terra. Muito obrigado, foi uma honra participar, obrigado a todos, tenham um bom congresso e, bom, já está sendo um grande sucesso. Obrigado. Agradecemos ao palestrante Gustavo Chanca pela brilhante apresentação desta noite. Ele que é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre pela Universidade Sorbonne de Paris, em sociedades latino-americanas na área de concentração de economia, e já atuou em cargos executivos na Embrapa e também foi presidente da empresa de pesquisa agropecuária do estado do Rio de Janeiro. Nosso muito obrigado.